Como o povo derrubou um império em apenas 8 meses? A Revolução Russa vai te explicar tudo. Imagine viver em um país onde o povo passa fome, soldados morrem em uma guerra inútil, e o líder acredita que foi escolhido por Deus para governar. Parece roteiro de filme, mas isso aconteceu de verdade, e terminou com um império de mais de 300 anos destruído. Hoje você vai entender como a Rússia saiu de uma monarquia absoluta para se tornar a maior potência comunista do mundo. Mas o que ninguém esperava era que a revolução ainda estava só começando, pois havia o César Nicolau. Foi o último César russo da longa dinastia dos Romanov, que governou entre 1894 e 1917. Em 1918, ele foi assassinado junto com a czarina Alexandra e os 5 filhos do casal. Nicolau Alexandrovich nasceu no palácio de Tsarskoye Selo, próximo a São Petersburgo, Rússia, no dia 18 de maio de 1868. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O César governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. Antes de 1917, a Rússia czarista enfrentava graves crises alimentares. Entre 1914 e 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a escassez de alimentos se intensificou porque muitos homens foram recrutados, diminuindo a força de trabalho agrícola. Transporte ferroviário estava sobrecarregado, dificultando levar grãos das regiões rurais às cidades. A inflação fez os preços de alimentos dispararem, deixando a população urbana faminta. Enquanto o povo congelava nas filas por pão, o César vivia cercado por luxo, até que um protesto por pão virou algo muito maior. Em 8 de março de 1917, um grupo de mulheres realizou uma manifestação em Petrogrado, São Petersburgo, na Rússia. Elas reivindicaram melhorias nas condições de vida e a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. O protesto ficou conhecido como Pão e Paz. Recusa dos soldados. Muitos soldados eram camponeses que compartilhavam o sofrimento do povo. Ao invés de cumprir ordens e abrir fogo, grupos inteiros de unidades se recusaram a atirar. Alguns se juntaram aos manifestantes, trazendo armas e legitimidade ao movimento, enfraquecendo o poder de César. Com tudo isso, Nicolau renuncia ao trono. O império caiu, mas o caos estava só começando, porque havia um homem esperando o momento certo para assumir o controle. Vladimir Lenin trazia ideias socialistas, promessas de paz, pão e terra. Vladimir Lenin, líder bolchevique que guiou a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia. Principais ideias. Inspirado em Marx, defendia a tomada do poder pelos trabalhadores e camponeses. Criou o conceito de partido de vanguarda, um grupo revolucionário disciplinado para liderar a revolução. Propôs fim do capitalismo e da propriedade privada dos meios de produção, colocando-os nas mãos do Estado. Defendia a ditadura do proletariado como etapa necessária para construir o socialismo. Prioridade em paz, pão e terra para ganhar apoio popular. Lenin não queria reforma. O sistema ele queria destruir tudo e começar do zero. Revolução de Outubro, 1917. Liderada pelos bolcheviques de Vladimir Lenin, derrubou o governo provisório na Rússia e instaurou o governo socialista, dando início à União Soviética. O lema era Pão, Paz e Terra, conquistando o apoio de trabalhadores e camponeses. Eles também fez a invasão do Palácio de Inverno, 7 de novembro de 1917, calendário gregoriano. Aconteceu durante a Revolução de Outubro na Rússia. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o Palácio de Inverno em Petrogrado, que era a sede do governo provisório. A invasão foi quase sem resistência, simbolizando o fim do governo provisório. Com isso, os bolcheviques assumiram o poder, dando início ao governo soviético. Mas a conquista do poder foi só o começo. Agora vinha a parte mais sangrenta. Foi aí que aconteceu guerra civil entre vermelhos e brancos. Conflito entre os vermelhos, bolcheviques/socialistas, e os brancos, monarquistas, liberais e forças anti-bolcheviques. Causadas pela oposição ao governo bolchevique
e disputa pelo poder após a Revolução de Outubro. Os vermelhos, liderados por Lenin e Trotsky, venceram graças à organização militar e apoio popular. O resultado foi a consolidação do Estado Soviético e fundação da União Soviética em 1922. E então, conheceu a execução da família Romanov, 17 de julho de 1918. O César Nicolau II, sua esposa Alexandra e seus 5 filhos foram executados pelos bolcheviques em Ekaterimburgo. O motivo era evitar que a família real fosse resgatada pelos brancos durante a Guerra Civil Russa. Consequência, simbolizou o fim da monarquia russa e consolidou o poder bolchevique. Finalmente foi criada a União Soviética, 1922. Após a Guerra Civil Russa, os bolcheviques vencem os brancos e consolidam o poder. Em dezembro de 1922, é oficialmente formada a União das Repúblicas Socialistas, unindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Governo centralizado e socialista, seguindo as ideias de Lenin, com economia planejada e partido único. Representou o início do Estado Soviético, que duraria até 1991. Em menos de 10 anos, a Rússia deixou de ser um império e se transformou na maior potência comunista do planeta. Conecte com o presente. A Revolução Russa mudou a política mundial, inspirou revoluções, criou a Guerra Fria e dividiu o mundo em 2 lados.